Bom, tem algumas formas da gente usar o while, e essa que a gente empregou para o fatorial é uma delas, sabe? Ela é tão frequente, ocorre com tanta frequência, que foi criado um comando que todas as linguagens de programação têm, que é o comando for. Sabe? Ele é uma especialização do while quando você já sabe, de certa maneira, o que vai acontecer, o formato do while. Tá bom? Então, olha aqui. Aqui está o nosso loop para o cálculo do fatorial. Tá bom? Eu inicializo a variável k aqui, inicializo o fat também, tá bom? E tem aqui a condição de parada e tem aqui o que acontece no corpo do loop, que é fazer k igual a k mais 1. Tá bom? Isso tudo fica implícito nesse formato aqui. Também você faz assim, for k igual a 1, 2 pontos n, quer dizer, k vai variar de 1 até n, de 1 em 1, e você vai fazer fat igual a fat vezes k. Tá bom? Ou seja, quando você escreve um for dessa forma, aqui você está dizendo que você, aqui dentro do corpo do for, a variável k vai valer 1, depois 2, depois 3, depois até chegar no valor n. Tá bom? Então esses dois aqui são dois códigos equivalentes, e esse daqui é mais legível. Sabe? Eu acho mais fácil ler o de k do que esse daqui. Bom, o comando for, você pode, em vez de ser de 1 em 1, você pode acrescentar alguma coisa aqui, que faz o seguinte: para k variando de 1 até 10, de 2 em 2, tá bom? Eu vou imprimir o i. Eu estou usando aqui também um treco assim chamado /n. É o seguinte, para a gente... existem composições de bits nos códigos de texto, tá certo? Que não correspondem a nenhum caractere impresso, tá bom? Nenhum caractere legível ou escrevível pela gente, certo? Sendo que você consegue escrever usando o teclado. Um deles é trocar de linha. Como é que você escreve trocar de linha? Tá bom? Então, para isso, a gente usa, para essas coisas desse tipo, a gente usa o que se chama de sequência de escape. Você pega uma composição esquisita de letras, de pouca chance dela ocorrer em outros lugares, tá bom? E fala assim, ó, barra invertida seguido de N, quer dizer troque de linha. Tá bom? Então, é isso aqui, tá vendo? Então, aqui, ó, tem um printf aqui, tá bom? Que eu estou usando aqui o /n, tá bom? Para você ir trocando de linha a cada vez que isso aqui for executado. Bom, então, esse loop. Agora vamos entender, voltar para o for, tá bom? Então, detalhe /n. Agora, voltando para o for, tá bom? Esse for aqui vai fazer o i variando de 1 até o limite de 10, de 2 em 2. Então, o i vai valer 1, 3, né? 1 mais 2, 5, 7, 9. Depois seria 11. Tá bom? 11 é maior do que o limite, então não é executado. Esse corpo aqui não é executado quando o i vale 11. Outro tipo de for, aqui o passo, tá bom, gente, é negativo, tá bom? Para i variando de 20 até 16, de menos 2 em menos 2. Tá bom? Ele está imprimindo aqui, tá bom? Então ele vai fazer i igual a 20, depois igual a 18, depois igual a 16, depois para. Tá bom? Ou pode ser ainda também, aqui ó, x variando de 0 até 0.7, tá bom? De 0.3 em 0.3, tá bom? Então x vai valer 0, depois 0.3, depois 0.6, ok? Bom, nós vamos desenvolver aqui agora, gente, um programa. Nós vamos ter a ocasião de responder várias das perguntas que vocês fizeram agora com esse programinha que está aqui, tá bom? Esse problema, por enquanto aqui tem um problema. Eu quero fazer uma tabela de senos, tá? Eu quero imprimir-la desse jeito aqui, ó, bonitinha, tá bom? Um cabeçalho, depois aqui os ângulos, aqui em radianos, tá bom? E aqui o seno, tá? Do ângulo, tá? Pode imaginar 1000 tabelas parecidas com essas aqui, tá? Então, o x vai de 0 até 2π, tá bom? Eu quero que o x apareça com uma casa decimal e o seno com 4 casas decimais.
Tá bom, gente? Um for, com x variando de 0 até 2 vezes π, tá bom? Variando de 0.2 em 0.2. Ok? Aqui eu estou mandando imprimir, tá bom? O printf aqui tem dois códigos de formato, o x vai se encaixar no primeiro e o seno de x no segundo. Ok? Então, vamos abrir aqui, a console está aqui, tá bom? Vamos executar isso daqui. Tinha que salvar, tá bom? Salvar isso aqui, vou chamar isso aqui de... Bom, tá aqui a saída. O que tá vendo aqui, gente? Uma bagunça, tá bom? Esquecemos de trocar linhas. Primeira coisa que a gente repara aqui é que a gente esqueceu de trocar linhas. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Depois de imprimir cada linha, eu vou pôr aqui um /n. Bom, então com isso aqui eu obtive isso daqui. Bom, o que está vendo aqui, gente? Esse formato G aqui, %G, gente, ele é muito prático para imprimir números, no sentido que você escreve %G e pronto, tá? E se o número for pequenininho, se for inteiro, ele não imprime casas decimais. Se for um número razoável, ele imprime um tanto de casas decimais. Se for um número muito grande, ele põe em notação científica. Um número muito de valor absoluto muito pequeno, ele põe também em notação científica, entendeu? Então você fica sabendo qual que é o seu resultado. Mas do jeito que está aqui, entendeu? Você não consegue ter aquela saída que a gente quer, tá bom? Porque x fica armazenado como um número de ponto flutuante de 64 bits, e o seno de x é calculado também gerando um número de pontos flutuantes guardado em 64 bits. Bom, com 64 bits, você pegar, você tem basicamente uns 20 algarismos decimais que seria o correspondente a isso daí. Tá bom? É assim que ele fica guardado, tá? E ele fica guardado em bits. Então, para a gente ler, o que tem que ser, gente? Você tem que ser transformado numa sequência de caracteres, de algarismos, de pontos e de sinal menos, por aí. Bom, então você tem que dar um jeito de transformar isso daí. Então, esses códigos de formato, gente, no printf, eles cumprem essa função. Eles reservam um lugar, tá bom? Pegam um lugar na fila e indicam também de que forma que esse número que está armazenado lá como ponto flutuante, se for formato numérico, tá bom? Como que ele será impresso, tá bom? Como que ele vai aparecer para você, tá? Então, aqui, ó, o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu vou usar um outro código aqui, eu vou usar o seguinte, ó, 3.1f, e aqui eu vou pôr aqui 7.4f. Vou salvar. Eu estou salvando usando Ctrl S. Tá bom, gente? É muito mais prático. Em vez de vir aqui no arquivo, salvar, tá bom? Arquivo aqui, salvar, tá bom? Eu uso Ctrl S, que é muito mais fácil, tá? Muito mais rápido. Então, vou executar isso daqui, gente. E aqui está a nossa tabela. Bom, gente, bem mais bonitinho. Tá? Graças a essas alterações que eu fiz aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui está o /n, tá? Ficou meio escondido aqui, tá bom? Então aqui, ó, você tem esse formato aqui, 3.1f, tá? 3 quer dizer 3 colunas. E o que quer dizer coluna, gente? Essa fonte, ou seja, a fonte tipográfica usada pelo Scilab, ela não é uma fonte proporcional, sabe? No sentido que a letra M ocupa o mesmo espaço horizontal que a letra I, certo? Numa fonte mais elegante, o M é mais largo do que o I, tá? Fica mais agradável para a gente ler. Mas para imprimir coisas certinhas assim, em colunas, tá bom? Fontes não proporcionais, em que todos os símbolos ocupam exatamente o mesmo lugar, você pode dividir em colunas. Bom, cada coluna tem um caractere ou um espaço em branco. Então, isso daqui, ó, 3.1f quer dizer 3 colunas com uma casa decimal. Tá bom? Então, tá aqui, ó, 3 colunas.
Tá? Depois aqui tem uma coluna em branco que corresponde a esse branco que está aqui na frase do printf. Depois tem aqui, ó, 7.4f. São 7 colunas, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sendo 4 casas decimais. Eu vou pôr aqui, ó, vou mudar só esse daqui. Eu vou pôr aqui, ó, 20.15. Tá? Salvando e executando, tá bom? O que aconteceu aqui, gente? É a mesma tabela, tá bom? Mas o seno de x foi transformado em caracteres legíveis para a gente, certo? Considerando uma aproximação com 15 casas decimais. Ele arredonda para 15 casas decimais. O que pode te ajudar, mas pode atrapalhar. Não, gente, eu não quero essa precisão toda. Não é sempre que eu quero isso tudo aqui. Sabe? Então aí você depende da situação que você está trabalhando. Tá bom? 2 casas decimais é mais do que o suficiente para eu fazer um cálculo ali de uma estrutura, de uma coisa qualquer. 15 casas decimais, pode ser que você precise. Mas, a maior parte das vezes, isso aqui só vai atrapalhar esse tanto de números. Aqui é uma precisão que pode não ter sentido numa situação prática. Tá bom? Então, apesar de internamente ele guardar com 20, não sei quantos algarismos decimais, tá bom? Aqui você mostra isso. Se você alterar, então, aqui passou a ocupar 20 colunas. Se eu botasse 40 colunas aqui, ó, na hora de eu executar, tá vendo? Aqui, ó, arredou tudo para cá. Tá bom? Então, são 40 colunas com as mesmas 15 casas decimais. Tá bom? Gente, isso aqui, a gente tem que ter uma ideia do que é. O resto a gente experimenta. Sabe? Eu não sei de cor essas coisas e não quero saber isso de cor. Tá? Eu vou aprendendo assim, qualquer coisa eu tento, simplesmente. Então, voltando aqui, tá bom? O que falta? Falta aqui imprimir um cabeçalho, tá bom? Voltar isso aqui para coisas razoáveis, tá bom? 7.4, tá? Salvar e imprimir. Tá bom? Vamos ver aqui como é que ficou. Aqui eu tinha que ter colocado o quê? 1/n. Tá bom? Por isso que o primeiro, tá vendo? O primeiro linha saiu aqui. Tá? Aí executando aqui agora. Eu voltando aqui para ver se o cabeçalho saiu no lugar. Saiu mais ou menos no lugar, tá bom, gente? Eu podia arredar esse seno um pouco para cá. Então, eu faço o seguinte, eu tenho uma saída que eu vou melhorando aos pouquinhos, tá bom? Depois eu vou caprichando aqui, se for o caso. Tá bom, gente? Isso aqui não é a parte mais nobre da computação, apesar de que ela pode ser essencial para a clareza da saída do seu programa e você que está interessado no resultado, né? A gente não quer produzir informação com valor, se você não consegue ler, não adianta nada. Tá bom? Mas assim, para efeito desse curso aqui, qualquer formato razoável vai ser aceitável. Eu quero que vocês tenham um mínimo de controle, porque realmente aquela primeira saída da tabela de senos, ela não serve para nada. Entendeu? Que lá não adianta nada para a gente. Então, se você não colocar aqueles /n, se você não colocar o mesmo número de casas decimais, você fica com uma saída muito feia. Aqui não, acaba não tendo valor nenhum. Tá? Mas isso se faz aos poucos e vai tentando. Pode fazer por tentativa e erro isso daqui.